Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizes que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Você pode dizer glória a Deus? Pai, essa é a tua palavra poderosa, viva e eficaz. Pai, minha oração é que o espírito de revelação e sabedoria do pleno conhecimento de quem o Senhor é repouse sobre nós. Que nossas mentes e os nossos corações possam estar abertos para aquilo que o Senhor quer falar, Pai, nessa noite. Então, o Senhor me use como um porta-voz, Pai, para comunicar aquilo que o céu está dizendo nesses dias. E que possamos, Pai, estar disponíveis para receber aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Essa é a minha oração. Amém? Você pode dizer amém? Queridos, esse texto é muito conhecido, bastante conhecido. E o texto inicia dizendo que Jesus ele chega à região de Cesareia. O que Jesus estava fazendo antes então de chegar à região de Cesareia e Filipe? Se a gente voltar no capítulo 15, a gente vai ver que o ministério de Jesus era muito ativo. Então, Jesus ele estava curando, ele estava ensinando, estava confrontando os fariseus, escribas, estava multiplicando pão e peixe. Então Jesus estava fazendo uma série de coisas. O ministério de Jesus era famoso, Jesus era muito conhecido. E por ser muito conhecido, a multidão se aglomerava em segui-lo, em ver aquilo que acontecia, aquilo que Jesus fazia. Então, quando Jesus ele chega a essa região de Cesareia de Filipe, ele já havia demonstrado seu poder, ensinado sobre o reino, confrontado a religiosidade. E nesse contexto aqui que Jesus faz essa pergunta: quem dizes que eu sou? E essa pergunta ela é tão atual para os nossos dias, porque se eu te fizesse uma pergunta, e não precisa me responder, é só para você refletir: quem é Jesus para você? Então essa pergunta ela é muito, ao mesmo tempo que ela foi feita há mais de 2000 anos atrás, ela é muito atual. Porque nós precisamos parar para refletir, né, e ver se nós temos uma resposta concreta. Quem é Jesus para nós? Porque a verdade é que existem muitos benefícios, né? O Evangelho ele traz benefício. Você quer ver um dos benefícios do Evangelho? São curas, sinais, maravilhas, prodígios. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, que pensamos. Eu creio nisso, nós cremos isso, nossa casa, nossa família vai viver tudo isso, tem vivido tudo isso. Mas isso são benefícios do Evangelho. Amém ou não amém? Então, a verdade do Evangelho é Jesus Cristo, e Pedro tem essa revelação. E nós precisamos fazer essa pergunta para nós constantemente, porque, de fato, quem é Jesus para nós? Porque você quer ver, mesmo de forma inconsciente, nós temos a mania de fazer caricaturas de Jesus. E muitas vezes até de forma involuntária, nós vamos construindo pontes, como se Jesus ele fosse uma ponte para nós acessarmos aquilo que nós queremos. E às vezes até de forma involuntária nós estamos dizendo assim para Jesus: o Senhor tem algo que eu preciso. Mas Jesus não tem apenas o que nós precisamos, ele é tudo o que nós precisamos. Então Jesus ele precisa ser o centro da nossa vida. E quando tudo na nossa vida gira em torno de Cristo, e até mesmo a nossa identidade, que foi falado aqui domingo, o pastor falou sobre identidade, a nossa identidade vai estar estabelecida
em Cristo Jesus. Não sobre aquilo que falam, ou sobre o que nós pensamos, sobre o que nós achamos. A nossa identidade, aquilo que nós somos, está firmado a partir de uma revelação que nós temos de Cristo. Então, por isso que nós precisamos, querido, urgentemente reposicionar o nosso coração e analisar essa pergunta e responder dentro de nós quem é Jesus. E eu quero ser bem direto aqui e talvez repetitivo nisso. Quem é Jesus para você? Porque a repetição, segundo a psicologia, é pedagógica, ela te ensina. Então essa é a pergunta para nós essa noite. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Então, durante o ministério de Jesus, nós vemos que muitas pessoas seguiam Jesus. Multidão seguiam Jesus. Seguiam porque admiravam seus feitos, mas poucos discerniam a sua verdadeira identidade. Então Jesus faz uma pergunta que atravessa os séculos. E a pergunta é: quem dizem ser o Filho do Homem? O verso 13 vai dizer isso. Me acompanha no texto, por favor, Gui. O verso 13 vai dizer isso. Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz ser o Filho do Homem? Então a primeira coisa que eu entendo aqui é que existem a percepção dos outros. Porque primeiro Jesus pergunta para os seus discípulos. E interessante que os discípulos eles não falam coisa ruim. Né? Um diz que tu és João Batista, outro Elias, está falando dos profetas, não está falando de algo ruim, mas está falando sobre uma percepção dos outros. É o que os outros dizem. Um dizem que tu és João Batista, outro Elias. As pessoas elas tinham opiniões sobre Jesus, mas elas não tinham uma revelação sobre quem era Jesus. E você vai pegar no seu espírito, porque eu disse que uma multidão seguia Jesus, só que também tinham os discípulos que seguiam Jesus. A multidão ela tem apenas uma percepção, mas discípulos, aqueles que andam com Jesus, têm uma revelação sobre quem Jesus é. E é diferente, querido, você ter uma informação do que você ter uma revelação. Você quer ver um exemplo sobre isso? Por exemplo, quantos aqui conhecem o Neymar? Ninguém conhece o Neymar não, gente? Pode levantar a mão, fica com medo não. Quantos aqui conhecem o Neymar? Mas, beleza. Quantos aqui já estiveram com ele? Ou já tiveram tempo com ele? Tiveram a mesa com ele? Discipularam ele? Né? Ou alguém aí, né, orou para ele, para ver se ele traz essa Copa, se o Hexa vem, né? Mas quantos aqui? Ninguém, né? Então, nós não conhecemos o Neymar. Tudo o que nós temos são informações sobre ele. Você tá entendendo? Então, muitas vezes nós somos assim. Nós estamos vivendo de informação sobre Jesus e não estamos buscando conhecê-lo na sua essência. Mas glória a Deus, querido, eu gosto sempre de usar aqui, quem é da casa sabe, eu sempre falo, Deus nos traz a esse lugar para reposicionar o nosso coração. E talvez você entrou aqui hoje como multidão, como aquele que está seguindo Jesus pelos feitos, ou talvez por estar precisando de um milagre e não tem problema. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se tem alguém que entrou aqui que está precisando de um milagre, de cura, eu declaro cura sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus pode fazer, Ele vai fazer porque Ele é poderoso. Mas a multidão tem apenas informação. Mas aqueles que nesses dias estão buscando ao Senhor, estão andando com Ele, estão tendo revelação sobre quem Cristo é. E sabe quem Cristo é, Cristo? Ele é o Filho de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, que veio a esse mundo, padeceu uma morte de cruz, sofreu sem reclamar por amor a mim e a você, querido. E tudo isso que Jesus fez tem um propósito. Efésios capítulo 2 vai dizer isso para nós. Versículo 1, olha só. Olha a nossa realidade. Vocês estavam mortos em suas transgressões e nos seus pecados, nas quais costumavam viver
quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vai no verso 10 agora. Então nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Para que Jesus nos salvou? Porque nós somos feitos por Deus. Então aqui está falando de identidade. Ele nos salvou, nos deu o direito de filhos, criados em Cristo Jesus para boas obras. A palavra ali no original é a palavra propósito também. Então você foi salvo para andar em propósito, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Então Jesus nos salvou, nos deu uma condição de filho, nos deu uma identidade para que nós agora pudéssemos andar. E qual que é o desejo de Deus? Ter filhos parecidos com Jesus. E como é que nós vamos conhecer Jesus? Se nós andarmos com Ele. Mas deixa eu dizer algo para você aqui essa noite. Deus não quer que você seja apenas multidão. Deus quer te tornar íntimo dEle. Deus quer te tornar um amigo. Deus quer revelar coisas do seu coração a você. Mas para isso nós precisamos sair de um estágio de multidão e passar para um estágio de discípulo. Ou talvez íntimos, porque eu gosto de olhar para o ministério de Jesus e existem 3 classes de pessoas que seguiam Jesus: discípulos, multidão, discípulos, mas também havia os íntimos. Quando Jesus ele ia realizar algum milagre ou algo assim sobrenatural, como Pedro andou sobre as águas, quando Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, somente alguns discípulos, somente Pedro, Tiago e João acessavam esse lugar. Porque eu acredito, querido, que quando nós vamos entendendo isso, e nós vamos progredindo, né? Talvez de discípulo, de multidão para discípulo, daqui a pouco a gente vai ficando mais íntimo, e Deus vai revelando coisas do seu coração, e nós vamos descobrindo coisas extraordinárias em Deus. E o que Deus quer fazer conosco, Ele quer nos tornar seus amigos íntimos. Deus não quer apenas que vivamos de informação, mas Ele quer se revelar para mim e para você. Amém, queridos? Você está entendendo? E talvez você entrou aqui essa noite assim, como multidão, mas Deus reposiciona o nosso coração essa noite. E Ele quer te tornar um amigo íntimo. Ele quer revelar coisas do céu ao seu coração. E aí, querido, eu até brinco aqui, né? Às vezes a gente vai parar de ser crente 6 horas. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. E não tem problema, nós oramos. Se você precisar de oração, nós oramos, mas está na hora de se levantar uma geração que está pagando o preço. Né? Que está indo para esse lugar mais fundo no Senhor. Está precisando, querido, de algo mude na sua vida. Experimente você a pagar o preço, a dobrar o seu joelho, a buscar ter uma revelação íntima com o Senhor. Deus, querido, quer nos levar para esse lugar. Deus quer reposicionar o nosso coração. Amém, querido? Então, a primeira coisa aqui que eu vejo nesse texto é a percepção dos outros, amém? Mas Deus não quer que você viva de percepção de informação. Deus quer que você tenha uma revelação. A segunda coisa é a revelação pessoal, e aqui é poderoso. Porque Jesus ele vai mudar o foco da pergunta, verso 15, Gui. Ele vai dizer assim: e vocês, quem dizes que eu sou? Aí agora a pergunta não é sobre mais a opinião da multidão, porque Jesus redireciona a pergunta para os discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: agora eu não estou interessado no que as pessoas, que a multidão está dizendo ao meu respeito. Eu quero agora ouvir de vocês o que vocês pensam ao meu respeito. Aí a revelação de Pedro é profunda, querido. Porque essa revelação ela vai falar sobre intimidade. E Pedro responde assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A palavra Cristo aqui ela vem do grego e é a palavra que significa ungido. E no hebraico significa Messias, o escolhido. Então Pedro estava declarando assim: tu és o prometido de Deus, o Salvador esperado, o Filho de Deus. E aí Jesus responde algo poderoso: não foi carne nem sangue que te revelou. A palavra aqui revelou é como se um véu fosse rasgado dos olhos
das vistas de Pedro, e ele tivesse uma revelação de quem Cristo é. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E essa revelação, querido, ela é poderosa, porque muitos naquela época pensavam que Jesus ele fosse uma espécie de um líder militar ou um líder político, que salvaria o povo da opressão de Roma. Então, observa que as pessoas, elas andavam com Jesus, observavam seu ministério, mas elas tinham percepções diferentes daquela que Pedro teve. Andavam com Jesus, presenciavam os milagres, cura, mas eles não tinham uma revelação. Então, aí Pedro agora tem essa revelação poderosa. Ele diz: tu és o Cristo, aquele que nós aguardávamos, o pão vivo que desce do céu, o pão que mata a nossa fome, a água que mata a nossa sede. Então Pedro ele tem uma revelação poderosa aqui, querido. E sabe o que eu aprendo aqui com isso? Que ninguém conhece verdadeiramente Jesus apenas por informação. Jesus ele só vai ser conhecido por revelação, por relacionamento, querido. Então, não dá para conhecer Jesus apenas por informações. Que as pessoas pensavam que Jesus era uma espécie de um líder militar. A gente vê isso em Lucas 24, a partir do verso 13. Jesus havia morrido e os discípulos no caminho de Emaús, estavam andando indo para esse povoado chamado Emaús, e a promessa era para ficar em Jerusalém, mas o texto vai dizer que eles estavam andando triste, caminhando, conversando um com os outros, e o texto vai dizer que Jesus aparece para eles, do lado deles, e eles não conseguem perceber que é Jesus. Agora, andaram com Jesus, porque o texto diz que eles eram discípulos, caminhavam com Jesus, e Jesus chega do lado deles, eles não conseguem reconhecer Jesus. E o texto vai dizer que Jesus começa a conversar com eles. Eles começam a conversar com Jesus como se fosse um estranho, eles não conhecem. Porque durante todo esse tempo, talvez eu possa pensar, conjecturar, que eles andaram com Jesus apenas sobre informação, mas não buscaram ter uma revelação. Porque se eles tivessem tido uma revelação de quem é Jesus, eles teriam ficado no lugar da promessa, que era Jerusalém. Então, muitas vezes, nós estamos andando assim, de um lado para o outro, cabisbaixos, querido, em rumo a tantos lugares e menos ao propósito daquilo que Deus tem mostrado para nós, porque nós não estamos buscando a conhecer ao Senhor. E quando nós entramos nesse lugar, que nós buscamos ao Senhor, que nós andamos com Ele, Ele revela o propósito para nós. É só nós olharmos para as Escrituras, homens e mulheres que andaram com Deus, Deus revelou o propósito. Quer ver, Noé, um homem que andou com Deus e caminhou durante 100 anos sobre uma palavra de que iria chover, de que a terra seria destruída. Andou com Deus, Deus revelou o propósito. Moisés andou com Deus, Deus revelou o propósito. Enoque foi transladado, andou com Deus. Então, quem está andando com Deus, Deus está revelando, liberando propósito e destino. Então, sabe qual é o segredo? Andar com Deus. Então, Deus te trouxe aqui essa noite, querido, para reposicionar o seu coração. Ele quer se revelar a nós, Ele quer que nós nos tornemos seu amigo. E assim Ele vai revelar coisas grandiosas e profundas do seu coração. Um homem que me chama a atenção na Bíblia, Davi. Davi estava muito além do seu tempo. Porque Davi foi alguém que andou com Deus e ele teve uma revelação do céu. Tudo que nós conhecemos como liturgia de adoração na Bíblia é por causa de Davi. Davi estabeleceu o modelo de 24 horas. Então, Davi ele tem uma revelação do céu, porque andou com Deus. Davi errou, como nós podemos errar, mas foi um homem segundo o coração de Deus. O que eu estou querendo, querido, que você entenda aqui essa noite, é que homens e mulheres que andam com Deus, que andam nesse lugar, que estão buscando conhecer ao Senhor, estão vivendo, andando no propósito e naquilo que o Senhor está liberando nesses dias. Essa tem sido a minha oração, Senhor, não deixa eu ficar de fora daquilo que o Senhor está liberando nesses dias.
Eu quero conhecer o teu coração. Como Paulo, né, eu quero prosseguir e conhecer ao Senhor e ser achado nele. E o interessante é que Paulo estava velho e perto de morrer quando escreveu isso. Mas perto de morrer, velho, Paulo ainda estava dizendo, ainda dá tempo de conhecer ao Senhor. E muitas vezes o que nós temos é desculpa, né? Nós estamos vivendo de informação e isso basta. Não, tá bom, eu vou na igreja, eu recebo uma palavra, tá bom, tem um louvor bacana que toca aqui, tá bom. Deus quer te levar muito mais além, Deus quer que você vá muito mais profundo, e Ele quer liberar verdades do céu ao seu coração. E o segredo, querido, é nós buscarmos conhecer ao Senhor, andar nesse lugar. Eu acredito, querido, Deus está levantando, não, Deus já levantou, está aqui nessa noite, uma geração que não está vivendo só de informação, mas que está buscando conhecer ao Senhor através da leitura da palavra, do jejum, da oração, e não só está tendo informação sobre Jesus, mas está buscando conhecê-lo no mais profundo. Amém, querido? E por que eu devo conhecer a Jesus? Porque a igreja não está edificada sobre homens. Homens podem te dar informações sobre Deus, sobre Jesus, mas a igreja está edificada sobre uma rocha que é Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos buscar a conhecer a Jesus, porque a revelação está em Cristo Jesus. Então, queridos, e até mesmo para você liberar algo sobre alguém, se você está buscando conhecer ao Senhor nesse tempo, você tem uma palavra de instrução, uma palavra de um conselho, não sobre aquilo que você acha, mas sobre o que a Bíblia diz. Esses dias nós estávamos aqui, após um culto, né, no Espaço Gourmet, e chegou um rapaz ali, e ele começou a agir de uma forma um pouco estranha. Eu olhei, né, cheguei lá, boa noite, tudo bem? Falei com ele normal. Ele começou a entrar em algumas questões. Ele começou a entrar em algumas questões sobre igreja e tal. Só que aí eu percebi algo estranho no olhar dele. Aí eu ativei assim, né? Falei, o lado espiritual, né, Joyce? Falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Ele começou a falar algumas coisas estranhas. Sobre aqui a casa. Eu falei. Aí eu fui, olhei para ele e falei bem assim: amigo, você vem em nome de quem? Porque você vem em nome de quem? Aí ele olhou para trás assim, começou a ficar possesso de demônios e foi embora. Porque ele disse que ia entrar aqui, ia fazer um auê todo. Eu falei, querido, se Deus está aqui nesse lugar, você não entra. Agora, se Deus não estiver, você entra. Eu falei, você vem em nome de quem? Aí na hora que eu falei assim, ele se retirou. Mas por que eu estou falando isso para você? Não é para dizer que eu sou o santo. Não, eu sou pecador, mero mortal, como você. Mas só que naquele dia eu ativei um modo assim, eu falei, Senhor, tem algo errado aí. Vai embora em nome de Jesus. E, querido, eu não botei a mão nem nada não, só falei, você vem em nome de quem? Vai embora em nome de Jesus. Por que eu estou te falando isso? Porque aqueles que estão buscando andar com o Senhor, recebem diretivas do Senhor numa hora como essa. Você lembra do poder da língua que foi falado aqui na série que o pastor falou? A nossa boca tem o poder de liberar Jesus para as pessoas, de declarar, né, sobre um ambiente, de declarar sobre uma enfermidade. Então, mas como que nós vamos declarar isso se nós não estamos buscando na fonte? Então, o que eu quero que você entenda aqui essa noite, querido, é que existe muita realidade do céu para ser liberado para aqueles que estão buscando andar com Jesus e ter uma revelação pessoal sobre quem Ele é. E não vamos viver só de informação, querido, porque tem muito de Deus para ser liberado para nós. E se tem muito de Deus para ser liberado, querido, eu estou dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu quero mais de Ti. Tem alguém aqui essa noite? Então você entende, querido, que Deus ele não quer que você tenha apenas informação, Ele quer que você tenha revelação. Amém? Então, outra coisa que eu aprendo aqui, querido, é que
Jesus declara que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. O que você precisa ser cheio de Jesus? Conhecer Jesus, porque a palavra igreja é a palavra eclésia, chamados para fora. Deus tem um chamado para você, para liberar Jesus para as pessoas, para ter uma palavra, para liberar sobre alguém, para andar em propósito. E muitas vezes eu não estou falando sobre microfone na mão, sobre... Não, querido, cuidar da família, cuidar do lar, ensinar os filhos no caminho que se deve andar, como Deuteronômio 6:7 vai dizer, na mesa, sentado à mesa, no caminho, cuidar da família, marido, ser bom para suas esposas, amar como Cristo amou a igreja, vai instruir os filhos. É isso, querido. Mas nós só vamos alcançar esse lugar à medida em que nós buscarmos a conhecer Jesus. Ele é a fonte da sabedoria. Volto a repetir, Cristo não tem apenas o que você precisa, mas Ele é tudo o que você precisa. Você já reparou que petulância nossa, nós muitas vezes, até de forma inconsciente, né, nós reduzimos Jesus como se a morte de Cristo na cruz fosse para nos dar algo aqui. Mas... querido, Cristo não morreu apenas para nos dar uma vida confortável aqui. Jesus morreu para te dar acesso ao Pai. Para que você hoje pudesse entrar no seu quarto, fechar a sua porta, poder falar com Deus, poder se relacionar com Ele livremente, aquilo que antigamente era só reservado aos sacerdotes. Hoje nós podemos entrar e com toda a confiança, como o escritor aos Hebreus vai dizer, se não me engano, no capítulo 4, verso 16 ou 19, vai dizer que nós podemos nos achegar até o trono de Deus com confiança. Então, querido, Jesus não morreu para nos dar uma vida confortável, mas para nos dar uma vida com propósito. E a palavra propósito tem a ver com prótese, né? Uma medida exata. Deus tem uma medida exata para você, para sua casa. Olha lá, Hebreus 4,16, ó. Assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Você está passando alguma adversidade na sua vida, querido? Está passando algum momento de tribulação? Olha o segredo lá. Aproximemo-nos do trono da graça. Então o segredo está em se relacionar com Jesus. Buscar conhecer a Jesus. Nós cantávamos, né? Eu quero conhecer Jesus. Nós cantávamos, não, nós cantamos. Essa é a canção da nossa geração. Eu quero conhecer. Não apenas por informação, mas por revelação. Eu quero conhecer e ser achado. Pode declarar isso mais forte, diga eu quero conhecer, levante as suas mãos, diga meu, e o meu amado, Ele é o mais, meu amigo, milhares e milhares, o meu amado é o mais. Aleluias. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? O ministério pode subir de louvor. Queridos, sempre existiram dois grupos ao redor de Jesus. A multidão segue Jesus enquanto há pão, permanece enquanto há milagre, mas vai embora quando há confronto. Evangelho de João, capítulo 6, vai nos dizer isso. Você vai responder essa pergunta para você, no seu consciente agora. Sabe qual é o problema, Joyce, de ser multidão, família? É que a multidão vai embora quando não tem milagre. Mas discípulos permanecem. Talvez esse culto aqui, Marcelo, tenha sido o pior culto da história.
Porque nesse contexto aqui, Jesus está falando, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus estava dizendo assim, eu sou suficiente para você. E nesse dia não teve multiplicação, não teve milagres. Me entenda e seja responsável com aquilo que está sendo dito aqui essa noite. Não estou pregando contra milagres. Eu sirvo a um Deus que é grande, que é poderoso, que é um Deus de milagre. Nós cantamos aqui sobre isso porque nós cremos. Mas o que eu estou querendo que você entenda aqui essa noite é que a multidão, ela só está atrás do milagre. Crianças. O pastor Dagner pregou aqui algumas terças atrás, eu achei poderoso, pastor. Crianças imaturas querem coisas de Deus. Mas filhos maduros, como Romanos 8,19 vai dizer, que a criação aguarda, a manifestação dos filhos, filhos maduros não querem coisas, somente coisas de Deus. Querem o próprio Deus. Então há uma diferença em você ser multidão. Multidão quer um milagre, quer os feitos de Jesus. Mas os discípulos, os íntimos, querem o próprio Deus. E quando nós andamos nesse lugar, querido, o Salmo 23 tem promessa que já que nos garante que bondade e misericórdia vão nos seguir. Então você entende que nós muitas vezes invertemos a ordem? E bênçãos, as misericórdias do Senhor, elas vão nos seguir, elas devem nos seguir, isso é uma promessa. Mas a partir do momento em que nós andamos num lugar, então quando nós buscamos andar nesse nível de relacionamento com o Senhor, nós não temos esse tipo de preocupação. Porque o Salmo 23 vai dizer, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, o texto original vai dizer. Porque não é sobre o que me falta, é sobre quem não me falta. Que Davi estava dizendo eu tenho o Senhor, e se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Ainda que algumas coisas me faltem e elas vão faltar, deixa eu ser sincero com você aqui, talvez você entrou aqui essa noite, está faltando tantas coisas na sua vida. Mas uma coisa eu te garanto, o bom pastor nunca vai faltar. Sobre a sua casa, sobre os teus filhos, sobre suas finanças, sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho, ele não vai te faltar. Mas existe um lugar que o Senhor está nos alertando essa noite, que é um lugar de uma revelação pessoal. Então, chegou a hora de nós passarmos de multidão para discípulo. Deixa eu ir mais além, para íntimos. Para aqueles que estão recebendo algo diretamente do céu. Não somente por uma informação, mas por revelação. Aonde estão aqueles que querem o próprio Deus? Não só as bênçãos, os milagres vão nos seguir, isso já é promessa. Existem bênçãos em regiões celestiais já preparadas para nós. O que nós precisamos é andar em uma medida em que Deus tem para nós. E essas coisas, Deus vai nos dando os insights para poder acessar. Amém, querido? Então, por que eu disse aqui do Evangelho de João, capítulo 6, e talvez esse tenha sido o pior culto da história? Porque nesse dia não tinha multiplicação de pão. Só tinha o próprio Deus. Só tinha Jesus, ele falou, hoje não tem. É como se Jesus estivesse falando assim, hoje não tem milagre, mas tem o dono do milagre. Aleluia. E ele é melhor do que tudo, querido, do que todas as bênçãos, do que tudo que possa existir nesse mundo. Ele é o pão que mata a nossa fome, a água que mata a nossa sede. Foi por isso que ele disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele disse, se você voltar a tornar a beber dessa água, você terá sede novamente. A água ali são as coisas desse mundo, que não tem a capacidade de nos preencher, embora tenha as coisas que são legítimas, que são boas, que podem te proporcionar um certo prazer, mas elas não têm a capacidade de preencher você. Sabe o que pode preencher você na sua plenitude? João capítulo 17, verso 3, Gui. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem? Tu és Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Essa é a proposta de Deus, querido, para mim e para você essa noite. Que possamos conhecê-lo na sua plenitude. Esse é o desejo do meu coração, querido. Essa é a oração que eu mais tenho feito esses dias. Senhor, me ajude a andar nesse lugar.
de conhecer ao Senhor, de prosseguir e conhecer ao Senhor. Revela coisas do seu coração para mim. E eu creio que Deus ele está revelando coisas profundas para aqueles que estão decidindo andar com Jesus. Querido, eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas o tempo já não nos permite. Quem sabe uma outra hora. Amém? Mas eu acredito que você entendeu essa palavra essa noite. Deus tem muito mais do que apenas informação. Ele tem uma revelação. E qual é a revelação? É Cristo Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Cristo é tudo que Deus pode. Aleluia. Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo, o Filho de Deus. Cristo é tudo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode dar. É Cristo. Suas mãos, vamos dizer qual a beleza. Qual a beleza te